E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar esse esquema de revisão, né? Mas para falar do assunto de hoje, a gente vai precisar relembrar alguma coisinha do último assunto, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos falar da Revolução Russa. A gente, quando estava estudando o grande conflito, a Grande Guerra, a gente falou o seguinte, que a Rússia, ela faz o quê? Ela sai do conflito em 1917, né? Mas por que a Rússia sai do conflito? Aí a gente fala, é porque ela estava com problemas internos. E quais eram esses problemas internos? Esses problemas internos vai dar origem à chamada Revolução Russa. Vamos entender, para a gente começar a falar da Revolução, a gente precisa entender o contexto da Rússia no início do século XX. A Rússia era um país extremamente atrasado, politicamente e economicamente. A gente vai ter, basicamente, na Rússia, um regime muito semelhante ao absolutismo, que os poderes são centralizados na figura do czar. Aqui, no caso, a gente está falando especificamente do czar Nicolau II. Tá? E o Nicolau II ele vai acentuar aí as diferenças sociais, né, que existem na Rússia. A Rússia vai estar passando por muitas necessidades, a Rússia vai entrar num conflito com o Japão, né, pela região da Manchúria, e ela vai perder, vai ter um grande gasto aí no conflito com o Japão, um país que é atrasado e que a população passa fome, né? Vão surgir uma série de manifestações contra o Nicolau II. A mais conhecida vai culminar no chamado Domingo Sangrento. O que foi isso, né? A população foi às ruas cantando, né, a música Deus Salve o Czar, mas era uma manifestação pacífica e o czar Nicolau II mandou matar os manifestantes. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Tá? Então, a partir do momento... Isso tudo que eu estou falando aconteceu antes da Primeira Guerra. A partir do momento que a Rússia entra no conflito, né, na Grande Guerra, as dificuldades sociais aumentam. A população vai continuar passando fome e o czar vai continuar gastando mais dinheiro com os conflitos do que com a população. Nesse contexto, surgem na Rússia grupos que vão questionar o governo do czar. Entre esses grupos, a gente pode elencar aqui dois, né? Os bolcheviques e os mencheviques. Mencheviques significa minoria e bolcheviques significa maioria. Esses grupos são grupos de esquerda. Esses grupos eles vão querer tirar o czar do poder e estabelecer um novo regime político. Tranquilo? E esses grupos é que vão conduzir a chamada Revolução Russa. A Rússia, a população da Rússia vão apoiar esses povos porque a população não quer continuar na guerra, a população quer terra, a população quer comida, a população da Rússia está passando necessidades. Então, esses dois grupos vão ter apoio da população. A princípio, os mencheviques vão fazer a revolução. Lembrando o seguinte, existiram duas revoluções na Rússia em 1917, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. E a Revolução de Fevereiro ela vai ser conduzida pelos mencheviques. Esses mencheviques eles não queriam uma mudança significativa na estrutura da Rússia. Né? Então, de fevereiro a outubro, a gente vai ter um governo menchevique. Só que nesse período do governo menchevique, em abril, né, entre fevereiro e outubro, em abril, Lenin, um dos líderes dos bolcheviques, ele vai escrever as chamadas teses de abril, que vai prometer à população o seguinte: terra, paz, né, e alimento, comida. E com isso ele vai ganhar o apoio da população. E em outubro de 17, eclode na Rússia uma nova revolução, a Revolução Bolchevique, a revolução conduzida por Lenin e por Trotsky, que vão tirar o governo menchevique do poder e vão tirar a Rússia da Primeira Guerra, vão distribuir terras, vão delegar o poder ao povo, aos chamados sovietes. É uma revolução de fato socialista. Tranquilo? Depois de estabelecer aí a Revolução Bolchevique, a Rússia entra em guerra civil. Por quê? Os mencheviques, apoiados por outros grupos mais conservadores, vão tentar tirar o governo bolchevique do poder.
Então, a Rússia vai entrar numa guerra civil, só que o Exército Vermelho, aí, liderado por Trotsky, vai conseguir sair vitorioso da guerra. Aí, a partir daí, a gente tem um governo bolchevique, que vai ser liderado por Lenin, né? Só que pouco tempo depois Lenin morre, acontece uma disputa entre Trotsky e o secretário do Partido Comunista Stalin, em que Stalin ganha a disputa e passa a governar a Rússia. Tranquilo? Vamos lá, hein? Período entre guerras, né? Vamos lembrar um pouquinho disso aí. Período entre guerras é o período que vai da Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial. Nesse pequeno espaço de tempo, acontece um monte de coisa, né? A gente tem aí os Estados Unidos despontando, né, como a principal potência do mundo capitalista, já que a Europa estava basicamente destruída e as grandes potências europeias precisavam de dinheiro, né, empréstimo dos Estados Unidos. Tranquilo? A gente vai ter aí os anos 20, conhecidos como os loucos anos 20, né, uma ideia de prosperidade econômica eterna, o consumo desenfreado, que vai levar a uma superprodução que vai acabar com a chamada Grande Depressão, ou crise de 29, ou crack da Bolsa de Nova York. Uma crise de superprodução que vai levar o mundo capitalista a uma grande recessão. Inclusive, essa crise ela vai atingir o Brasil, que era um grande exportador de café. Afinal de contas, se o mundo está em crise, produtos de sobremesa, como o caso do café, eles perdem o valor, né? Eu vou priorizar comprar outras coisas, não vou priorizar comprar o café. Daí a crise atinge o Brasil. Tranquilo? Para sair da crise, o presidente Roosevelt, presidente norte-americano, né, ele vai adotar uma medida chamada de New Deal, ou um novo acordo. O que é isso? Né? O liberalismo econômico, o capitalismo, ele fala que o Estado jamais deve intervir na economia. E isso foi um dos motivos que vai levar à superprodução e à crise de 1929. Então, o Roosevelt ele vai fazer o quê? Roosevelt ele vai criar políticas públicas em que o Estado vai participar diretamente da economia. Roosevelt ele vai criar empregos públicos, ele vai regulamentar as jornadas de trabalho, ele vai criar auxílios de desemprego. Com medidas públicas, ele vai fazer a economia girar e em pouco tempo os Estados Unidos vai sair da crise. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente fica por aqui. Né? Na próxima aula, a gente entra nos dois aspectos aí do segundo bimestre, envolvendo ainda o período entre guerras, né? O surgimento do fascismo e o surgimento do nazismo. Grande abraço, gente. Tchau, tchau e até a próxima.